Condições socioculturais para o aparecimento da psicologia no século XIX. Esse texto ele fala de 3 séculos de transformação da consciência humana no sentido da sua subjetividade, devido a transformações da ciência. Vamos pensar numa transição da Idade Média para a Idade Moderna. A situação da psicologia científica é curiosa. Por um lado, reivindica um lugar à parte entre as ciências e o psicólogo exige que sua competência específica seja reconhecida. Por outro lado, não conseguiu se desenvolver sem estabelecer relações cada vez mais estreitas com as ciências biológicas e sociais. É importante pensar a psicologia mais integrada, respeitando a multiplicidade dos ângulos e abordagens. Como nós já falamos, a psicologia, por trabalhar com esse objeto que não é concreto e que o pesquisador se mistura com esse objeto, ela tem toda essa complexidade. Duas condições necessárias para o interesse em conhecer cientificamente o psicólogo. Uma experiência clara da subjetividade privatizada e a crise dessa subjetividade. Então o homem, ele, segundo o autor, ele desenvolve uma subjetividade privatizada, né? Vamos procurar entender o que é isso. E numa sequência, consequentemente, a experiência da crise dessa subjetividade. Parte da sua experiência ela é íntima, ninguém tem acesso a ela. Essa é a experiência da subjetividade privatizada. A possibilidade de mantermos nossa privacidade altamente valorizada por nós mesmos e relacionada ao nosso desejo de sermos livres para decidir nosso destino. Então vamos imaginar o homem da Idade Média que tem Deus como o autor e o detentor do seu destino. O homem começa a trazer reflexões a respeito de si mesmo, as relações feudais vão entrando em declínio, os filósofos e a ciência vão se desenvolvendo e o homem passa a ter uma reflexão mais profunda a respeito de si mesmo. E ele passa a ter um livre-arbítrio, ele passa a ser o senhor da sua mão de obra, ele passa a ter essa pseudo-independência e se afasta de Deus de alguma forma. Mas de alguma forma ele tem que arcar com a responsabilidade e as consequências do seu livre-arbítrio. As grandes erupções da experiência subjetiva privatizada ocorrem em situações de crise social. Então, a construção desse processo de subjetividade privatizada ocorre por uma necessidade. Novas relações de trabalho, necessidade de mão de obra. Quando há uma crise, uma desagregação das velhas tradições, uma proliferação de novas alternativas, cada homem se vê obrigado a recorrer com maior constância ao seu mundo íntimo, aos seus sentimentos. Então o homem passa a ter assim um posicionamento perante a vida, né? Mesmo que esse posicionamento, lá na frente a gente vai ver o quanto ele ainda é controlado pelas circunstâncias externas. Mas é assim que ele se vê, assim que ele se percebe nesse momento histórico. A perda de referências coletivas obriga o homem a construir referências internas. O homem passa a ter um pouco mais de mobilidade social. As cidades precisam de mão de obra, o homem passa a migrar mais. Surge um espaço para a experiência dessa subjetividade. Quem sou eu? Como me sinto? O que desejo? O que considero como justo e adequado? O homem começa a ter mais espaço para esse tipo de argumentação. O homem descobre que é capaz de tomar suas próprias decisões e que é responsável por elas. Desenvolve uma reflexão moral do sentido de da tragédia. Então, numa Idade Média, por exemplo, com o controle da Igreja Católica, nem se era permitido ter determinadas reflexões. E aí, com essa possibilidade de maior reflexão, o homem também começa a perceber sentido de tragédia, reflexão das consequências por esse seu desamparo. Ao longo dos séculos, essas experiências foram se tornando cada vez mais determinantes da consciência que os homens têm de sua própria existência. Então, quando imaginamos hoje um homem, que é o nosso objeto de trabalho aí na psicologia,
não entendemos que esse homem nem sempre teve essa mesma consciência, que há todo um processo histórico que forma essa visão de homem, essa visão pessoal que o homem tem de si mesmo. Resistimos à ideia de que não temos controle de nossas vidas. Então acreditamos que temos controle de nossas vidas. A crença na liberdade dos homens é um dos elementos básicos da democracia e da sociedade de consumo. Em alguns aspectos, essa imagem é ilusória. A psicologia irá revelar essa ilusão. Nossa noção de subjetividade privatizada data aproximadamente dos 3 últimos séculos, da passagem do Renascimento para a Idade Moderna. Sua vida viria a se consumar, a subjetividade, subjetividade privatizada, ela viria a se consumar no final do século XIX, crise. A experiência medieval fazia o homem se sentir parte de uma origem superior que o amparava e o constrangia. A perda desse sentido trouxe sensação de liberdade, porém desamparo. Como escolher o que é certo e errado sem um porto seguro? Então, gente, vamos imaginar uma Idade Média, uma igreja católica que tem o seu declínio, filósofos mais modernos trazendo uma nova compreensão de homem, a valorização do homem, as necessidades de uma mobilidade social e de novas formas de mão de obra. Não podendo esperar pelo conselho de uma figura de autoridade, o homem se viu obrigado a escolher seus caminhos e arcar com suas consequências. A crença de um Deus não desapareceu, mas parece ter distanciado. O mundo passou a ser considerado cada vez menos sagrado e mais como um objeto de uso a serviço dos homens. Essa transformação é parte essencial da origem da ciência moderna. A grande valorização e confiança no homem fazem nascer um humanismo moderno. Olha só, humanismo moderno. Tem a ver com o Renascimento, tem a ver com o Iluminismo. A Igreja Católica e as novas igrejas protestantes fizeram um esforço enorme em articular a crença em um Deus onipotente e o livre-arbítrio humano, em posição de dirigir essa liberdade com muita disciplina a um caminho reto. Bem, o homem pode pensar, o homem tem um distanciamento de Deus, o homem pode ter seu livre-arbítrio e sua reflexão, mas o homem precisa de muita disciplina para seguir um caminho reto, um caminho de Deus. Então as igrejas elas criam uma nova forma de pensar esse homem, pensando em Santo Agostinho, Martim Lutero e etc., São Tomás de Aquino, como que o homem ele passa a ter uma reflexão a respeito de si mesmo, mas mesmo assim ele busca Deus. Então são novas formas de compreensão dessa espiritualidade e uma nova forma de construção da consciência. Vão nascendo tanto a individualidade quanto os modos de controle do indivíduo conhecidos até hoje. Então, à medida em que vai havendo a individualidade e a liberdade, novas formas de controle também vão sendo necessárias, né? A maior parte dos estudos sobre a modernidade costuma identificar como seu marco inicial o pensamento de Descartes, o fundador do racionalismo moderno. Não vamos retomar tanto Descartes, mas volta-se o foco ao próprio homem. Descartes coloca que tudo que toma como objeto em seu julgamento se mostra incerto, mas no momento em que duvida existe, ao menos a ação de duvidar e essa ação requer um sujeito. Daí nasce a frase, penso, logo existo. Então o pensamento de Descartes é valorizar a razão humana, valorizar que a verdade ela nasce de dentro do homem. Então esse é um marco importante, histórico, que justifica um pouco a separação do homem de Deus e que nós podemos encontrar a verdade com esse dentro do próprio homem. Mas esse é um momento e algumas coisas acontecem. Vamos lá ver. Todo movimento de duvidar traz a evidência de que, ao menos enquanto um ser pensa e duvida, ele existe. Não vamos dar uma sequência tão longa nisso. Então a verdade reside no homem, dar-se a ele, né? O homem, a verdade está dentro do homem. Então a crença de que o homem pode atingir a verdade absoluta, uma onipotência do homem, isso cria
críticas posteriormente. Vamos ver. Começam a colocar em xeque a soberania desse eu. Esse eu, detentor da razão e que encontra a verdade, começa realmente a não encontrar tantas verdades assim. E o homem começa a experimentar um desamparo. Começaram a se colocar em xeque a soberania do eu, seja o eu da razão, seja o eu dos sentimentos purificados. O eu seria muito mais o efeito de suas experiências do que o senhor de suas experiências. Aí nós já trazemos uma nova reflexão aqui de Hume, né, que é um filósofo que ele vem criticar um pouco esse racionalismo. Somos para Hume algo que se forma e se transforma nos embates da experiência e já não podemos nos conceber como base da sustentação dos conhecimentos e de nós mesmos. Kant, por sua vez, a soberania do sujeito, sua autonomia, é uma tarefa desejável e ainda possível, mas sempre muito problemática, porque as necessidades e os desejos e os impulsos nunca poderão ser definidamente sossegados pela razão. Então, Kant ele começa a fazer o Hume, ele fala muito do empirismo, e o Kant ele fica ali, faz um trabalho de mediação entre a importância da razão, mas a razão não como suficiente. É importante também se olhar o mundo externo, empírico. Então ele é um autor, um filósofo importante, uma visão pragmática, né? Se a razão serve, ótimo. Se o empirismo serve, ótimo também. Qual é um caminho do meio aí? O que é prático? O romantismo, então esses movimentos de época, o romantismo nasceu no final do século XVIII, exatamente como uma crítica ao iluminismo e à vertente racionalista do iluminismo. Olha só o romantismo, então. A ideia cartesiana de que o homem é essencialmente um ser racional é contraposta à ideia de que o homem é um ser passional e sensível. Então o homem só não é movido por forças racionais, mas por suas emoções, pela sua conexão com as coisas da natureza. Há uma imagem aqui que ficar muito bem isso. Olha essa imagem. O romantismo é um momento essencial na crise do sujeito moderno pela destituição do eu e o seu lugar privilegiado de senhor. A natureza aqui ela é profundamente responsável pelo movimento que acontece com esse homem. Então o romantismo vem mostrar o drama humano, a tragédia, as emoções. E isso é uma contraposição ao racionalismo, que estava precisando realmente ser um pouco diluído naquele momento de época. A ideia de que o comportamento do homem é determinado por leis que ele não pode controlar e que frequentemente nem mesmo conhece está presente no pensamento de Marx, entre outros. Então, alguns autores, Karl Marx é um importante nesse sentido. Crise da subjetividade privatizada. Então, gente, estamos falando dessa subjetividade, dessa independência do homem e agora de uma crise. Uma das condições para que surjam projetos de psicologia científica, uma clara ideia de experiência da subjetividade privatizada. Mas a outra, é preciso que essa experiência entre em crise. Mas o que terá levado os homens do século XIX a desconfiarem das suas próprias experiências? A subjetividade privatizada entra em crise quando se descobre que a liberdade e a diferença são, em grande medida, ilusões. A grande liberdade não trouxe grandes consequências favoráveis para o homem. Ele passa pelas mesmas crises de outros homens. E no meio de tantas diferenças, nós descobrimos tantas semelhanças. Então, começa a se desconfiar de que, olha, será que estamos todos iludidos com essa liberdade? Quando os homens passam pelas experiências de uma subjetividade privatizada e ao mesmo tempo percebe-se que não são tão livres e tão singulares quanto imaginavam, ficam perplexos. Então os movimentos de época, movimentos artísticos, movimentos filosóficos e científicos, eles vêm para questionar, para refutar, para dar uma continuidade na construção científica e do pensamento humano. Aqui é um momento de perplexidade. O homem, então, põe-se a pensar acerca das causas e do significado de tudo que fazem, sentem e pensam sobre eles mesmos.
Os tempos estão ficando maduros para uma psicologia científica. Então o homem começa a pensar sobre si, a psicologia ela entra aí como um recurso de como controlamos esse homem, como entendemos o homem. Ao lado dessa necessidade que emerge no contexto das existências individuais de se saber o que somos, quem somos, como somos, porque agimos de uma ou outra maneira, surge para o Estado a necessidade de recorrer a práticas de previsão e controle. Olha, se esse homem está muito livre, eu tenho empresas, máquinas, indústrias, ali ainda falando, mais na frente entramos numa revolução industrial, eu preciso aprender a controlar esse homem, educá-lo, treiná-lo. Como lidar melhor com sujeitos individuais? Como educá-los de formas mais eficazes, treiná-los, selecioná-los para diversos trabalhos, né? Como podemos dar esse homem mais racional? Em todas essas questões se expressa o reconhecimento de que existe um sujeito individual e a esperança de que é possível padronizá-lo. Aqui uma metáfora aqui do The Wall, né, do Pink Floyd. Surge a demanda de uma psicologia aplicada, principalmente nos campos da educação e do trabalho. Então a psicologia começa a ganhar alguma possibilidade, algum destaque, alguma emergência nos processos de educação e nas relações de trabalho. E assim que no século XIX estão dadas as condições para a elaboração do projeto de psicologia como ciência independente para as tentativas de definição do papel do psicólogo como profissional nas áreas da saúde, educação e trabalho. Então a esperança de um profissional que tenha um poder ali de controle desse homem. A metodologia científica que vem se desenvolvendo desde os 4 últimos séculos representa exatamente o esforço de disciplinar o espírito para melhor obedecer à natureza. É a própria liberdade dos sujeitos e suas diferenças que ficam acentuadas no momento em que se faz um enorme esforço para ser objetivo. Com seus ideais de objetividade, a ciência reconheceu que há fatores subjetivos individuais permanentemente em ação. Mesmo na tentativa de objetividade, precisamos reconhecer que há fatores dinâmicos. Mas para a ciência progredir, seria necessário conhecer e controlar essa subjetividade e essas diferenças individuais. E é assim que o homem e o sujeito individual deixa de ser apenas um possível pesquisador para vir a se tornar um possível objeto de ciência. Então o homem ele passa a estudar a si mesmo, né? Os estudos psicológicos, científicos começaram a se desenvolveram sempre marcados por essa contradição. Por um lado, a ciência moderna pressupõe sujeitos livres e diferenciados, por outro, procura conhecer e dominar essa própria subjetividade, reduzir ou mesmo eliminar as diferenças individuais de forma a garantir a objetividade. Então eu reconheço a subjetividade, mas eu quero encontrar o máximo possível de padronização no homem. Se observarmos bem, há várias teorias do início do século, do início da psicologia, de procurar explicar o comportamento humano, padronizá-lo, controlá-lo. Em contraposição, muitos psicólogos repudiam essa meta de conhecer para dominar os meandros da subjetividade e afirmam ao contrário, que o que interessa é conhecer esses aspectos profundos do eu e para dar-lhes voz, para expandi-los, para fazê-los mais fortes e livres. Então, ao mesmo tempo, psicólogos que trabalharam profundamente no controle, há psicólogos que começam, em contraposição, a trabalhar com a liberdade desse homem. Serão elaborados projetos de psicologia com toda a diversidade teórica, metodológica e de propósitos. Mais na frente nós vamos falar de Wundt, então aqui começa a dar um esboço, um espaço para pioneiros como Wundt, pioneiro da formulação de projetos da psicologia como ciência independente, ciência intermediária entre ciências da natureza e as ciências da cultura, perspectivas que ele traz, uma psicologia experimental, social. Um dos méritos de Wundt foi conceber a psicologia nessa posição intermediária. O objeto da psicologia para Wundt é a experiência imediata. A gente vai falar disso em outro.
Ao lado da causalidade física, reconhecia a causalidade psíquica, ou seja, princípios da vida mental independentes dos princípios que explicam o comportamento dos corpos físicos e fisiológicos. A dificuldade de Wundt era de entender como o homem, que é uma unidade psicofísica, as duas causalidades se ligavam uma à outra, como corpo e psique têm uma ligação. Wundt trabalhou com psicologia fisiológica experimental e mais no final da sua vida com psicologia social e cultural. Vamos